Olá, estamos no ar com Notícias de Fortaleza e dia 12 de agosto é celebrado o Dia Internacional da Juventude, uma data firmada desde 1999 pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Todo ano é escolhido um tema para levantar as discussões em torno da juventude no mundo. Em 2020, o tema é Compromisso da Juventude com a Ação Global. Aqui em Fortaleza, a cidade tem um maior orçamento destinado às políticas públicas voltadas para a juventude de todo o país. São vários projetos para fortalecer o futuro do Brasil. Nos últimos anos, a Prefeitura de Fortaleza investiu em políticas públicas que incentivam o protagonismo juvenil, por meio de vários projetos e programas voltados para adolescentes das áreas mais vulneráveis da capital. Iniciativas como a Academia Enem, com aulas gratuitas que já ajudaram dezenas de milhares de jovens a conquistarem uma vaga na universidade. Programa Juventude Sem Fronteiras, que seleciona estudantes da rede pública municipal para estudar em outros países, como Espanha e Inglaterra. Programa Bolsa Jovem, que oferece ajuda financeira a adolescentes em situação de risco para participarem de atividades esportivas, artísticas e culturais. Além da Rede Cuca, que oferece gratuitamente cursos de formação em diversas áreas, práticas esportivas e programação cultural variada. Desde 2013, já foram quase 2,5 milhões de atendimentos. Essas e outras iniciativas posicionam Fortaleza como a capital que mais investe em políticas públicas para a juventude em todo o país. A gente viu aí na reportagem um pouco mais, claro, convidamos Janaína Barros, ela é coordenadora de artes e das bibliotecas da Rede Cuca. Tudo bem, Janaína? Tudo bem. Janaína, a gente falou agora no início do Notícias de Fortaleza que desde 1999, né, a ONU estabeleceu, né, se regulamentou para isso, que é o Dia Internacional da Juventude, 12 de agosto. Todo ano traz um tema, né, e esse ano de 2020, mais uma vez em pauta, e a juventude no dia 12 de agosto, como tem sido sempre há uma década, né, de lá para cá. Na sua opinião, por que é tão importante estabelecer um dia para levantar essa discussão da juventude, não só no Brasil, em Fortaleza, mas no mundo inteiro? Bom, as políticas públicas de juventude, né, as PPJs, elas aqui no Brasil, elas estão se consolidando ainda faz muito pouco tempo, né? Em 2014 teve o Cinejuve, onde estruturou essas políticas públicas com base no Estatuto da Juventude. E esse marco, né, essa data, ela propicia a gente trazer mais discussões e fomentar ainda mais a importância dessas políticas, né, como você falou, que é para o futuro do Brasil. Então é importante a gente garantir os direitos, né, desses jovens cidadãos para que a gente consiga crescer, né, dentro da questão mesmo social, econômica. Então é visando o futuro do Brasil, o futuro da nação, a gente precisa investir na juventude. Levando em consideração também que o jovem tem que ser protagonista, né? Afinal, daqui a uns anos, serão os jovens, os gestores políticos, né? Os grandes agentes sociais, né? Então a gente compreende essa questão da formação, né, de empoderamento, para que eles possam realmente identificar aquilo que eles gostam, né, aquilo que eles almejam ser e experimentar, né, a partir de políticas, né, que como você falou também, a Fortaleza é uma da capital que mais investe em políticas públicas de juventude, então a gente tem inúmeros projetos que propiciam o jovem a estar se engajando, se descobrindo e tendo em vista também essa questão do seu futuro, né? Tendo uma perspectiva profissional e até mesmo com relação a ele mesmo, enquanto indivíduo, né? Se reconhecer e se afirmar perante a sociedade e atuar também dentro da sua comunidade. O tema desse ano, juventude, né? Na verdade, o compromisso da juventude com a ação global. A gente vê cada vez mais um mundo globalizado, um mundo onde a internet e os jovens estão bastante conectados, podemos dizer assim. Como é que você vê hoje, também aí uma opinião sua, você que trabalha diretamente com a Rede Cuca, e trazendo principalmente para a realidade de Fortaleza, né? Como o jovem hoje está compromissado com tudo que acontece no mundo? A gente vê hoje jovens muito atuantes, né, muito engajados nas suas causas,
e a gente vê que eles realmente estão correndo atrás dessas oportunidades que estão sendo ofertadas, né? Então a gente vê o número de acesso aos equipamentos de juventude crescente, né? O ano passado a gente teve 600 mil atendimentos dentro da rede Cuca, então um número muito significativo, e isso é porque o jovem está procurando essa assistência, né? Então a gente vê que por mais que ainda em algumas áreas não tenha uma política sólida de juventude, o jovem está procurando aonde tem, está correndo atrás. Isso é muito importante porque a gente traz pessoas que têm compromisso com o coletivo. Por isso essa questão da importância de reforçar o envolvimento global, né? A responsabilidade global, que eu acho que cada vez mais a gente precisa ter esse compromisso com o social, né? Porque senão isso vai impactar depois no nosso eixo, né? Na nossa família, na nossa comunidade. Então, é importante a gente sempre pensar no coletivo e ter essa responsabilidade social. E a gente vê, dentro desse pensamento, que Fortaleza, pelo menos Fortaleza, é uma cidade, Fortaleza é uma cidade, né, de milhares de outras no mundo inteiro, mas que no país é a cidade que tem o maior orçamento para as políticas públicas voltadas para o jovem. São mais de 100 milhões de reais. Né? Pelo menos nesse sentido, a gente está procurando, né, fazer com que o jovem se fortaleça socialmente. Com certeza. A Coordenadoria de Juventude, né, ela vem desenvolvendo inúmeros projetos e a Rede Cuca é uma instituição que é vinculada, né, que está localizada dentro das periferias de Fortaleza, onde ela consegue atingir inúmeros jovens, né, inclusive dentro dos principais bairros onde se concentra a maior porcentagem de juventude, no caso o Mudubim e a Barra do Ceará, é um número onde tem maiores jovens dentro da cidade de Fortaleza, e com isso consegue assistir toda essa demanda desse público, né? Lógico que a gente sabe que ainda tem muitos jovens que não são assistidos, inclusive a gente até consegue identificar isso nesse contexto que a gente vive, onde a gente começou a fazer nossos serviços de formato online, né? Através das tecnologias, e muitos jovens que gostariam de estar dentro da Rede Cuca estão agora participando, né? Dos cursos, das atividades, através das tecnologias, porque por conta da dinâmica mesmo territorial, do cotidiano, às vezes não consegue ir ao equipamento. E com as ferramentas tecnológicas e com as atividades desse formato, eles estão conseguindo também acessar e participar. Inclusive, no decorrer aqui do Notícias de Fortaleza, quero conversar contigo sobre essas atividades online, né, que surgiram bastante aí durante a pandemia. Agora é o seguinte, de hoje para amanhã, né, Janaína, tá tendo o Viradão da Juventude. Todo ano Isso tem o aí. Viradão lá no Cuca. Acontece, na verdade, em todos os Cucas. Os três, né? Isso. Mudubim, Janguruçu e o da Barra do Ceará. O Viradão é um evento que celebra esse Dia Internacional da Juventude. É um evento que dura 24 horas, onde tem várias atividades artísticas, culturais, literárias, e há uma interação incrível entre os jovens das comunidades de Fortaleza, dos que se utilizam do Cuca para se aproximarem dessas atividades também. E aí a gente vai sair para onde agora, Janaína? Lá para o Cuca do Modubim, conhece? Ora, sim. A gente já pode colocar aqui no telão, ó. Vamos aqui com o Magno Paz, está lá. Magno, você tá aí com a camisa bonita, rapaz, do Viradão 2019, mas já estamos em 2020, né? Mas não deixa de ser uma camisa bonita. Você tá aí ao lado de quem e o que você vai trazer aí pra gente de novidade desse grande evento da Coordenadoria da Juventude. Boa tarde para você. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Janaína. É isso mesmo, a gente está aqui ao vivo nos estúdios da Juve.tv, na Rede Cuca. E eu estou aqui com o Luiz Fernando, nosso secretário de Juventude. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre a programação da Juve TV, que não para nesse Viradão 2020. A gente está desde 8 horas da manhã ao vivo e vai até as 8 horas da manhã do dia seguinte. E agora o Luiz Fernando ele vai falar um pouquinho sobre essa programação que vai durar aí até as 8 da manhã. E tem game, tem teatro, tem música, tem bate-papo, tem muita coisa. Luiz, conta pra gente um pouquinho dessa programação e para quem está lá na TV Terra do Sol também. Bom, boa tarde, Luiz. Boa tarde, Janaína. Todos que estão aí acompanhando a programação da TV Terra do Sol. Como o Magno muito bem falou, nós já estamos aí desde 8 horas
da manhã. Esse dia, Luiz, que para a gente é um dia marcante, onde a gente comemora o Dia Internacional da Juventude, onde a gente sempre gosta de deixar claro que esse dia ele é muito mais do que a organização de um evento, mas realmente é um dia para a gente debater, para a gente fortalecer a política pública de juventude, que a nossa cidade, Fortaleza, é referência para o Brasil inteiro do trabalho que a prefeitura vem investindo nos equipamentos de juventude, nas oportunidades, nos cursos, em tudo que vem sendo feito, em tudo que vem sendo ofertado através da Coordenadoria de Juventude, através da Rede Cuca. Esse já é o 5º ano que a gente organiza o Viradão, que é a primeira virada cultural da nossa cidade, acontecendo principalmente na periferia, sendo pensada, produzida com todos os jovens, com a equipe que trabalha na Rede Cuca. Nós iniciamos hoje, Luiz, amanhã, um cortejo virtual mostrando os outros anos, as outras edições do Viradão, que normalmente, no ano passado, de 2019, nós tivemos um Viradão em cada Cuca, foi um final de semana em cada Cuca. Nós tínhamos uma programação que gerava em torno aí de 40 horas, começava 8 horas da manhã da sexta-feira e só encerrava no sábado à noite. Então, muita cultura, arte, esporte, ciência, formação para a nossa juventude. E esse ano, de uma forma aí bem especial, a gente não poderia deixar esse momento passar de despercebido, a gente precisava realmente continuar com a nossa programação. O Viradão da Juventude ele vem se fortalecendo a cada ano e hoje ele faz parte da programação da Rede Cuca, e aí nós fizemos esse formato aí virtual para que a gente pudesse dar continuidade. Então, durante a manhã nós tivemos certificação de alguns jovens que participaram de projetos, de cursos da Rede Cuca. Tivemos aí um aulão de treinamento funcional para a galera já acordar, fazendo atividade física, suando um pouco. Tivemos aí um bate-papo muito descontraído com o Max Peterson, direto lá de Paris, representa muito bem aí o nosso Ceará e foi um bate-papo muito bacana. A galera sorriu pra caramba e foi legal esse momento de interação com ele. Nós tivemos agora, no comecinho da tarde, a collab de jazz. Já nós vamos ter o lançamento de um livro de conto da turma de inglês, da professora Ellen, produzido exatamente pelos alunos da Rede Cuca. Luiz, você que é ator, que gosta muito de teatro, acompanha também. A gente vai ter 3 horas, um espetáculo de teatro com os alunos da Rede Cuca, mostrando aí o que eles produziram. Vai ter um aulão de cross também, hoje à tarde. Logo depois, um aulão de lutas, de artes marciais. A galera gosta bastante. A galera do Lidere também vai estar conosco dentro da programação. Durante a noite, como o Marco falou, nós vamos ter muitas atrações musicais, vamos ter um aulão de ritmo com a galera aí do baile de favela. A gente vai ter o reggae aí para a galera curtir mais para o final da noite. E durante toda a madrugada, a galera dos jogos eletrônicos, fica ligado aí que vai ter muito game. E aí a gente conclui, finalizando amanhã de manhã, na quinta-feira de manhã, com a programação do Viradão. E como eu falei, Luiz, no início, realmente é um manifesto para que a gente venha estar a cada momento fortalecendo esse trabalho, mostrando que o jovem da nossa cidade, ele precisa de oportunidade, ele não precisa de agressão, não é com violência, não é com cacetete que a gente vai resolver a desigualdade que tem na nossa cidade hoje, mas é com cultura, com arte, com esporte, com formação, com direitos humanos, com oportunidades que a gente tem conseguido levar para a nossa juventude, que a gente vai ver uma Fortaleza bem melhor. Legal, É isso aí, Magno. Luiz. Você quer completar, fazer alguma pergunta aí para o secretário Luiz Fernando? Eu estou aqui sendo o ponto do Luiz também. Luiz, conta para o pessoal também como foi pensado esse viradão de uma forma online, né? Porque a gente está acostumado, essa já é a nossa 5ª edição, e é presencial, e tem todo aquele espírito, aquela energia de ser um viradão presencial, o Cuca fica lotado, tem atividade simultânea acontecendo a todo momento. E aí conta para o pessoal que está te assistindo como foi pensado um viradão online, né? Tão diferente do que a gente já está acostumado.
Bom, quem já pôde participar das outras edições do Viradão sabe como a festa é bacana, o calor humano. A gente fica aqui durante a madrugada, Luiz, chega 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, quando a gente vai servir o café da manhã, e tem em torno ainda de 300 jovens acompanhando toda a programação de uma forma bem pacífica, a galera dançando, assistindo as sessões de cinema, participando do The Voice Cuca. Então é uma descontração muito grande. E realmente para esse ano, uma coisa assim que nós colocamos realmente que não poderia deixar de acontecer. De alguma forma, o Viradão ele iria acontecer, e como toda a programação da Rede Cuca, desde o mês de março, quando deu início realmente da pandemia e foi se agravando, né? Veio realmente o isolamento, a gente começou a rever todas as atividades, todos os cursos, as ofertas de atividades esportivas, a programação cultural que nós levamos para o formato virtual, né? O ensino virtual à distância. E aí, dentro do que a gente já vinha desenvolvendo desde de março, nós conseguimos realmente programar o Viradão para entrar nesse formato. A gente sente muita saudade mesmo de estar aqui com o jovem, pulando, todo mundo junto aqui. São em torno de assim, 20 a 30 atividades simultâneas. Às vezes o jovem, quando estava aqui no Viradão no ano passado, ia ali numa sala, passava um pedaço assistindo um filme, depois ia para outra sala para uma contação de história, depois ia para os jogos de tabuleiro, ia curtir a banda lá no pátio, depois ia para o campeonato de futebol. Então, era realmente 24 horas de muito dinamismo, de muita atividade bacana, e realmente tem sido um desafio, mas com o compromisso, com realmente o profissionalismo de toda a nossa equipe, da galera da comunicação, da cultura, com a equipe de professores, a gente conseguiu montar uma programação muito bacana. E para você ter ideia, Luiz, desde 8 horas da manhã que está rolando a programação no nosso canal no YouTube, na juve.tv, e a galera está lá acompanhando, disparado lá, muita gente acompanhando e curtindo a programação. E vai ser muito massa mesmo, o restante do dia aí vai ter muita coisa boa ainda. É isso, Luiz. Tá joia, Magno. Muito obrigado aqui pela sua participação no Notícias de Fortaleza. Sempre bem-vindo. Sempre que tiver novidade aí do Viradão, pode chamar a gente aqui no estúdio. Quero agradecer também a participação do secretário de Juventude, Luiz Fernando. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo Viradão. Claro que diante de todo o cenário que o mundo vive hoje, um cenário completamente diferente por conta da pandemia, mesmo assim, todo o esforço da Coordenadoria da Juventude em não deixar esse evento tão importante acontecer, mesmo que distante, como o secretário falou, mesmo sem aquele calor humano, mas com todas as atividades acontecendo integralmente. Parabéns pela programação, eu ouvi atentamente, e o Marcos Peterson, como você falou, né, como o secretário falou, é um cara incrível que a gente conhece aqui do nosso Ceará, saiu do interior, era um garoto pobre, né, e acreditou em si. Hoje mora em Paris, tem um trabalho muito legal, virou referência para muitos jovens do Ceará, e é muito importante trazer esses exemplos para esse tipo de evento como é o Viradão, e a gente fica muito feliz em que a juventude, né, Janaína, aqui que está do meu lado, a juventude de Fortaleza, possa acompanhar algo tão grandioso. Um forte abraço para vocês, tudo de bom. Obrigado, secretário, obrigado ao Magno Paes que estava aqui com a gente, que está aqui com a gente no Notícias de Fortaleza. A gente agradece, viu, Luiz? Um abraço. Grande abraço, boa tarde. Janaína, a gente vê aí que o Viradão, mesmo de forma online, né, está acontecendo, está muito intenso. A gente tem a programação toda no YouTube, né? Agora, os projetos, né, que acontecem, o Viradão é algo bem pontual, né, durante o Dia Internacional da Juventude, mas os projetos que sempre acontecem no Cuca, quais são? Bom, a Rede Cuca, né, ela oferece várias áreas, né, de atuação dentro do equipamento, um equipamento que oferta esporte, tem também a rádio escola, com parte da comunicação, formação.
e psicossocial. Dentro desses eixos de trabalho, né, dentro de cada coordenação, a gente tem inúmeros projetos que fomentam ainda mais o desenvolvimento dos jovens. Um deles que eu posso destacar é os Jovens Monitores, que está na 4ª edição, são 60 jovens selecionados, onde eles vão atuar com cada área, né, de formação, no caso artes, né, dentro das artes, teatro, música, danças urbanas, auxiliando o professor e os demais alunos. Essa experiência é de 5 meses e ele recebe R$ 400 mensal para exercício dessa atividade. Então, além de oportunizar essa experiência para os jovens, né, de conhecer as metodologias, a didática do ensino da arte, do fazer que eles praticam, eles também recebem esse apoio financeiro, que também é muito importante, né? Inclusive, nesse contexto de pandemia, muitas dessas bolsas que a gente tem, né, vinculado aos projetos, foi essencial e fundamental não só para os jovens, mas também para as famílias, né, que puderam usufruir desse recurso. Legal. Janaína Barros, ela continua aqui com a gente, mas antes a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Até lá. Voltamos e o nosso assunto são os projetos desenvolvidos pela Prefeitura de Fortaleza para a juventude. A Rede Cuca é um complexo de atividades culturais, esportivas e com caráter de formação em várias áreas, né? Janaína, a gente tem aí audiovisual, fotografia, informática, libras, inglês, música, dança e teatro. No primeiro bloco, a gente estava ouvindo o secretário falar, o Luiz Fernando, e disse, até brincou, né? Disse que, olha, 3 horas tem uma peça de teatro. Que espetáculo é esse? Bom, o espetáculo que a gente vai apresentar agora no Viradão é um lançamento, né, do grupo de teatro do Cuca Barra, né, o GTCB. Eu vou já até te interromper logo, porque uma coisa que você falou já me chamou a atenção. Quer dizer que o Cuca está lançando um grupo de teatro, é isso? Isso. No caso, dentro das formações artísticas, né, a gente tem um curso para iniciante e intermediário, e a gente tem um curso mais intermediário avançado, que é para poder você participar, tem uma seleção, que é o grupo de teatro, onde a formação tem o objetivo de montagem e criação de espetáculo para circulação. Então, o GTCB, que é o grupo de teatro do Cuca Barra, ele nessa quarentena, ele não parou, então os jovens continuaram na formação e criaram esse espetáculo Contágio Virtual, né, através das ferramentas tecnológicas do Google Meet, né, onde eles têm as reuniões. Eles montaram tudo, inclusive vai ser ao vivo também através do Google Meet, a transmissão no YouTube. Então vai ser bem bacana, uma experiência muito legal. A gente vê, né, que dentro da área teatral muitos artistas e grupos de teatros estão buscando as ferramentas tecnológicas para poder estar propiciando os seus espetáculos e criando, não parar, né? Então a Rede Cuca também não parou. Então a gente criou um espetáculo e vai ser lançado agora, vai estar muito bacana. Contágio Virtual. Contágio Virtual. Ele aborda a questão da quarentena, né? Dentro essa experiência da quarentena à luz dos olhos dos jovens da periferia. Que legal. E trazendo também, né, um humor, né, dentro dessa perspectiva, mas também muita informação e a verdade, né, que às vezes a gente está distraído aqui, seguindo nossos caminhos, nossas atividades, mas tá tendo vidas perdidas, né? Então, dentro dessa peça, eles trazem tudo isso, né, muita verdade através dessa juventude. Que é uma realidade que não tem como fugir. Acontece realmente, né? Infelizmente, né? A pandemia veio e trouxe muita notícia triste pra gente. A arte pode, de alguma forma, também falar sobre isso de um jeito diferente, né? Como você disse, tem até uma pitada de humor. Mas o que me deixou curioso foi, como é que foi o processo de criação desse espetáculo? Porque teatro, a gente vê muito contato, né? Os atores ensaiando, ali se apresentam no palco. Foi todo virtual? Foi todo virtual. Desde das primeiras reuniões, né, para a decisão da temática, até a parte textual, as leituras, né? As produções textuais, e também todos os ensaios, inclusive, né, com ensaios mesmo de técnico, com iluminação, todo esse processo, até chegar nesse momento, né, que é os testes, se vai dar certo ou não o Google Meet,
com o YouTube. E a gente, né, dentro disso a gente tem os desafios, né, da internet, que às vezes não está 100%, Claro, né? acontece. E também os desafios psicológicos dos próprios jovens que compõem o grupo, né? A gente tem 15 jovens e não são todos que vão estar em cena. Né? A gente também tem muito esse cuidado de respeitar o momento de cada jovem, mas todos estão colaborando de alguma forma dentro do processo, seja no adereços, na construção dos adereços. Na produção, no figurino, até de repente maquiagem, né? Isso, com certeza. Mas como é que vai ser essa apresentação? Cada ator ou atriz, né, vai estar em casa, se apresentando de forma separada, ou nesse momento da apresentação eles se juntam, ou não existe esse negócio de juntar, tá proibido? Não, cada um está na sua casa, né? O seu cenário é o que você tem dentro de casa, que isso também é um desafio, uma experiência nova para o ator. Venho acompanhando também outros processos e é muito interessante quando a gente vê os atores falando que dentro da sua casa tem vários potenciais, vários potenciais de cênicos, né? De ideias e tudo. Você não faz ideia como Justamente. Pois é, então assim, a gente está explorando isso mesmo, a realidade de cada jovem, o que eles têm dentro de casa. Então eles, cada um, inclusive a gente brinca, né? Com a questão de ligar e desligar a câmera, dos recursos mesmo da própria plataforma. Sim, você, entendi, interessante isso. Existe até algo no teatro que você tem que escutar o outro para depois responder, né? E às vezes numa plataforma com muita gente, a gente talvez nem saiba exatamente quem está falando. Essa história de desligar o microfone é interessante. Agora, você tem alguma curiosidade para me falar sobre esse espetáculo, no sentido de algum ator ou atriz usou algum elemento cênico de casa ou algo dentro da casa dele que ele pôde trazer para o espetáculo? Você consegue identificar isso? Por exemplo, que tipo de objetos cênicos podem ser usados num espetáculo como esse? Bom, eles brincam com o próprio espaço, né? O espaço cênico e também os adereços. A curiosidade é que muitos desses adereços foram feitos por eles próprios. Então, que legal. Eles utilizaram realmente o que tinha dentro de casa, cola, tecido, e utilizaram para poder fazer os seus adereços, né? E incorporar o personagem. Né? Eu acho que essa é mais a curiosidade e a questão também do próprio... O formato já é curioso, o formato e também do próprio jovem, né? Apesar de todas essas questões que eles passaram na pandemia e de estar isolado, eles conseguiram, né, dar seguimento a um trabalho e continuar se mantendo firme e forte enquanto grupo, né? A arte não parou, né? E dentro, além do teatro, desse espetáculo, então, vamos aqui só já anunciar aqui para quem está assistindo. Você que quer assistir o espetáculo Contágio Virtual, você vai no YouTube lá do Juve TV, né, da Coordenadoria da Juventude, 3 da tarde, não é isso, Janaína? 3 da tarde. 3 da tarde. Tá curioso para saber como é esse espetáculo? Acessa aí, olha só, a gente tem aqui o canal do Juve TV, aqui no YouTube, tem mais de 7.300 inscritos, e tem um conteúdo muito rico aí, inclusive a gente está com um ao vivo agora do Viradão, depois vamos mostrar. Tem conteúdo aí de todo jeito, né, Janaína? Apresentações, artistas que gravaram de casa, são postados aí, que tem uma parceria com o Cuca, é isso? Sim, com certeza. Na área cultural, né, também não parou, a Rede Cuca não parou em nenhum momento, a gente gosta sempre de reforçar isso. E na área da cultura, os espetáculos e os acessos, né, de peças teatrais, de dança, eles também estão sendo de formato virtual, onde os grupos podem estar enviando seu material e participando dos projetos que... E da programação, da programação normal, que já acompanha o Cuca, né? Que é o Avesso da Cena, né? Então, o primeiro ato. Então, essas programações vão para o YouTube. Você que é jovem, criança, adulto, não importa, vai lá no canal do YouTube do Juve TV, da Coordenadoria da Juventude, da Rede Cuca, se inscreve, curte lá os vídeos, dá uma força para os artistas locais, os artistas, muitos deles da periferia, não é isso, Janaína? Você ativa lá o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que rola por lá. Janaína, aí, além do teatro, da dança, da música, a gente tem, por exemplo, inglês, Libras, informática, fotografia e audiovisual. Todas essas atividades, nenhuma parou. Nenhuma parou. Todos os cursos das formações, inclusive nesse mês de agosto, a gente teve 43 cursos, né, disponíveis de formato online e 1.515 vagas. Né? Toda terça-feira do mês a gente tem cursos
disponíveis para a juventude da cidade. E é muito simples, é só entrar no Juventude de Fortaleza e você faz o seu cadastro Juve e faz sua matrícula no primeira terça-feira do mês. Quem pode fazer a matrícula? Jovens de 15 a 29 anos, certo? E aí os pré-requisitos vai de acordo com o curso, né? De acordo com o nível de cada curso. Você tem todas as informações lá no site da Juventude. Que legal. Então, olha só, Janaína, a gente vai fazer mais um intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí. Estamos de volta. Dia 12 de agosto é o Dia Internacional da Juventude. O tema esse ano é o compromisso da juventude com a ação global. Aqui em Fortaleza é realizado um trabalho intenso com esse público. E quem está conversando sobre isso com a gente é a Janaína Barros. Ela é diretora de artes e das bibliotecas dos Cucas. E aí, Janaína, a gente tem o Viradão, né? E eu vou chamar mais uma vez aqui o canal do YouTube do Juve TV. A gente pode colocar aqui na tela para a gente dar uma passada para saber como é que tá aí, ó, a programação do Viradão 2020, toda de forma virtual. E nesse momento, você que vai acessar lá o YouTube do Juve TV, está tendo o lançamento do livro Thales e We Tell, que é, no bom português, né? Thales, nós dizemos, né? E aí, esse livro é muito interessante porque ele faz parte de um lançamento de 19 jovens que fazem parte do curso de inglês da Rede Cuca, produziram um livro e está sendo lançado agora no Viradão, dentro da programação do Viradão. E durante o lançamento acontece esse bate-papo aí, né? E leitura das obras. O livro é composto por contos autorais em inglês e recebeu a supervisão da professora Ellen Freitas, né? A obra faz parte da finalização do curso online de inglês com contos literários realizado pela Rede Cuca. E o objetivo foi promover o aprendizado da língua inglesa a partir da leitura. Os autores foram desafiados por meio das habilidades de escrita, leitura e interpretação. Que legal, né? Um livro todo com contos em inglês, Janaína. Que coisa maravilhosa. Esse curso de inglês tem sido bastante presente no Cuca, bem atuante, intensivo, é isso? Sim, com certeza. As nossas formações, ela tem um caráter bem interessante, que é sempre ao final a gente fazer algum projeto, algum trabalho de conclusão. Nesse caso do curso de inglês, que já foi em formato online, eles fizeram esses contos onde foi compilado e construído esse livro, né? Então, serve como registro também, né, do trabalho desenvolvido da Rede Cuca e do curso de inglês, como também uma amostra, né, do que o jovem se interessa, sim, né, pela escrita e pela leitura. É isso que eu queria perguntar para você, porque me gera uma curiosidade muito grande. E há quem diga, né, que devido a esse grande avanço tecnológico, essa globalização no mundo todo, né, da forma de brincar, inclusive até mudou nas últimas décadas, como é que o jovem está encarando a leitura hoje? Existe ainda muito interesse, você que é bibliotecária, né? Existe ainda muito interesse pela leitura aqui, do papel, de passar a página, uma coisa o negócio está mais virtual. Como é que o jovem está encarando a leitura hoje no mundo? Bom, enquanto bibliotecária, eu gosto de ressaltar, né, que é importante ler, né? Independente de qual formato, de qual dispositivo você tem mais afinidade, né, é importante ler para a gente ter a consciência, né, dos nossos direitos. Né? Um jovem que lê, ele consegue compreender melhor os seus direitos enquanto jovens, enquanto cidadão, se tornam pessoas críticas, né? Então é muito importante essa questão. E, assim, no caso, né, o jovem gosta de ler, né? Toda pessoa precisa ler. Agora precisa também saber como mediar esse encontro, né? Muitas vezes essa mediação é um pouco fragilizada. Então, dentro das bibliotecas da Rede Cuca, a gente consegue constatar, porque a gente tem mais de 2.000 pessoas que passam pela biblioteca mensalmente.
É um número considerado bom? Sim, né? Isso em cada biblioteca, né? 6.000 em toda a rede. São 3 cucas, São né? 3 cucas. E o nosso acervo, né, vai desde do material que a gente tem de teatro, arte, audiovisual, esporte, como também de literatura fantástica. E os jovens pedem, né? Eles pedem livros, eles gostam de ler, eles gostam de participar das nossas ações. Como a gente tem grandes eventos como o Mês Geek, onde trabalha-se a literatura em quadrinhos, onde a gente trabalha esse universo fantástico e a gente tem uma participação enorme, sempre é muito lotado. Então a gente vê que realmente o que falta é a mediação, da mesma forma com as crianças, né? A gente precisa saber mediar esse encontro e despertá-la para esse envolvimento mágico que é do leitor com o livro. Dá para arriscar um tema predileto hoje do jovem de leitura? Dá para arriscar em dizer? Bom, atualmente, né, a gente está muito nessa onda de livros, né, que são transformados em séries e livros que são transformados em filmes, né, da literatura fantástica ou então de suspense, né, de ficção científica. Então, está muito em alta e é importante, como eu falei, né, esse despertar para esse olhar para essa leitura, com o intuito também de despertar essa criticidade dos jovens e a interpretação, que a gente sabe que é uma grande lacuna, né, na educação do nosso povo. E inclusive eu acho que pode ser incrementado também com o incentivo dos pais, né? Desde casa, né? Dentro de casa, desde a infância, ainda pequeno, bebê, mesmo que não saiba ler, saiba ouvir, né? Como tem o Tales We Tell, né? Tales Nós Contamos, né? São livros de contos, né? E sempre é bom ouvir histórias. Importante, né, que o pai incentive também essa leitura para que o jovem, quando a pessoa crescer e se tornar jovem, poder frequentar uma biblioteca, enfim, escolher a temática que mais lhe agrada. Sim, a família sempre é um pilar essencial dentro do desenvolvimento, né, do indivíduo. E não só na questão da leitura, mas em todos os outros segmentos. Inclusive, foi bom você falar, na Rede Cuca, a gente prioriza, né, o atendimento à juventude de 15 a 29 anos, mas hoje a gente também tem algumas atividades onde são envolvidos, né, as mães, os pais, né, cursos de empregabilidade, aulas de zumba. Então, a família já está dentro do Cuca, porque a gente compreende essa importância, né, para poder fazer essa rede de apoio de desenvolvimento dos jovens. Eu queria falar rapidinho, já que a gente está falando de leitura, de jovem, de estudo, né, de pesquisa, a gente lembra de quê? De vestibular, né? Porque o jovem, muitos deles almejam entrar numa faculdade, no ensino superior, e aí a Coordenadoria da Juventude tem a Academia Enem. Você poderia falar, assim, de forma geral, como funciona a Academia Enem? O que é esse projeto? Bom, a Academia Enem, né, é uma das maiores salas de aula, né, da América Latina, a maior sala de aula da América Latina. Que sala de aula é essa? Se torna o Presidente Vargas, né, o ginásio. O ginásio Paulo Sarazate. O ginásio Sarazate, Paulo né? Sarazate é enorme, cabe o quê? 5.000 pessoas, talvez? Sim. Por aí. 10.000, 8.000 pessoas, 8.000 pessoas. E Então, passam mais ou menos umas 4.000 pessoas. então é uma sala de aula enorme, né? E aí lá tem aulas, acontecem aulas para os jovens de Fortaleza se prepararem melhor para o vestibular, isso? Isso, então lá todos os finais de semana o jovem, né, pode ter a oportunidade de ter aulas, né, com grandes professores, né, das áreas de ciências, português, matemática, se ter uma preparação completa para o vestibular. Além disso, ele também ganha um vale, né, transporte, merenda, para poder, e todo o material para poder ele ter realmente condições, garantir que esse jovem não falte aula. E é muito importante, porque a gente sabe que um cursinho pré-vestibular, né, ele é muito caro. Então, esse acesso a essa oportunidade está mudando a vida de milhares de jovens dentro da periferia de Fortaleza. Inclusive, né, eles conseguem, através desse projeto, quem passa por essa Academia Enem também pode estar se submetendo à Juventude Sem Fronteira, né, que é a experiência de intercâmbio. E sobre essa experiência a gente vai falar um pouco mais no próximo bloco, porque a gente vai fazer mais um intervalo. E muito obrigado desde já pela sua companhia aqui no Notícias de Fortaleza. Não sai daí que a gente volta já.
Sempre um prazer ter a sua companhia aqui na TV Terra do Sol. Lembrando que você pode acessar a plataforma da Prefeitura de Fortaleza pelo fortaleza.ce.gov.br e acompanhar nossa programação em tempo real. Se perdeu alguma coisa da programação, vai no canal do YouTube TV Terra do Sol e aproveita o conteúdo com muita coisa interessante. Se inscreve no canal, curte os vídeos e ativa aquele sininho lá das notificações para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Aqui a gente continua falando de juventude. Dia 12 de agosto é o Dia Internacional da Juventude. Janaína, me fala uma coisa, muitos jovens têm interesse, um sonho de estudar em outro país, né? Como é que Fortaleza proporciona e realiza esse sonho desse jovem? Bom, os melhores jovens, né, os melhores alunos da Academia Enem, eles são selecionados e têm a oportunidade de fazer um intercâmbio cultural, que é o Juventude Sem Fronteiras. Já foram 300 jovens para essa experiência de conhecer a Inglaterra, Espanha, e é um projeto muito importante, né, que tem um significado muito grande, porque quem um dia pensou, né, que um jovem da periferia ia ter a oportunidade de conhecer outro país. Inclusive, na programação, vocês foram muito felizes, na minha opinião, de colocar logo no início o Max Peterson para falar que é um jovem cearense, né? Ele não se beneficiou desse programa, mas serve como exemplo, né? Já que ele era de outra cidade, do interior, mas serve como exemplo para que os jovens se encorajem, né? Encarem um desafio como esse. Hoje ele mora em Paris, é um cara muito espirituoso. Enfim, eu acho que ele se viu como um ótimo exemplo, né, para todos esses jovens de Fortaleza. Inclusive, falando sobre essa programação virtual, eu queria que você me dissesse como foi composta essa programação. Os jovens tiveram participação nisso tudo? Sim, o Viradão da Juventude, né, tem uma programação variada, como a gente falou, acontecia no ambiente físico, então tinha vários segmentos ao mesmo tempo, e no ambiente virtual, a gente priorizou as programações onde os próprios jovens são protagonistas. Então, são os jovens, né, que realizaram o livro de conto do curso de inglês, os jovens que criaram a peça, os jovens da música que construíram músicas autorais e fizeram um videoclipe, né, composto com 12 jovens, onde eles estão se apresentando. Então, toda a programação é pautada no próprio jovem, né, no protagonismo e nas atividades que eles desenvolvem. Muito bacana, muito interessante. E a gente falava agora há pouco, no bloco anterior, sobre a leitura, sobre o contato do jovem com os livros, né? E aí, depois que a gente foi para o intervalo, eu fiquei naquela curiosidade. Como é que o jovem, né, que gosta de ler e quer ter acesso aos livros do Cuca tem que fazer, né, para poder ter acesso à biblioteca? As bibliotecas da Rede Cuca, elas têm 14 mil livros no seu acervo, né? Como eu falei, são bibliotecas especializadas, então ela tem lá dentro do seu acervo um material todo voltado para as atividades que a própria juventude oferta dentro da Rede Cuca, né? Teatro, música, dança e literatura. E o jovem que frequenta a Rede Cuca, que tem o seu cadastro JUVE, ele pode estar pegando o livro emprestado, levando para casa, passando 14 dias, assim como também as HQs, né? Que a gente também tem um espaço de biblioteca. As histórias em quadrinhos, né? E a gente tem as histórias em quadrinhos, isso mesmo. Eu fico pensando, tem aula virtual, agora na pandemia, muita coisa virtual acontecendo, né? De dança, né? De teatro até, de música, enfim, muitas atividades acontecendo de forma virtual. Como é que ficou a leitura? Dá para fazer essa leitura virtual? Como é que é isso? Com certeza. A programação da biblioteca também não parou. A gente tem 3 programas, né, toda semana. Segunda-feira a gente faz a oficina criativa, onde a gente ensina, né, que você tem em casa, criar algo, faça você mesmo, que sempre foi um sucesso, né, para as crianças, para a família. Além disso, a gente tem a leitura compartilhada, onde a gente aborda um autor ou uma obra em específico e faz todo o release crítico, né, dessa obra, incentivando o jovem a pesquisar mais e ler a própria obra. E na sexta-feira a gente tem as lives, onde a gente traz assuntos do universo literário para ser discutido com um especialista. Então, uma programação bem variada, além das contações de história também. Isso é tudo feito por uma plataforma de conversação? Como faz para participar?
Bom, tudo é gravado em casa, né? Todo mundo teve que preparar seu cenário em casa para poder estar elaborando. A gente faz uma pesquisa também para estar desenvolvendo todo esse material com com a maior qualidade possível. E é só entrar na Juventude de Fortaleza, na Juve TV, né? Sim. Que você pode estar acessando a nossa programação. Muito legal. Hoje, Dia Internacional da Juventude, 12 de agosto, como a gente falou anteriormente, há 10 anos, né, se celebra esse dia, né, e você já comentou também sobre a importância de ter esse dia no calendário, digamos, de todos os países, né, e Fortaleza fazendo esse evento incrível, né, que é o Viradão da Juventude pela Rede Cuca. Mas antes de encerrar o nosso papo, eu queria que você mandasse, né, já que você tem tanto contato com os jovens, um recado para os jovens de Fortaleza, ou quem sabe até para os jovens do mundo todo, né, que estão nos assistindo pela plataforma na internet em tempo real, né, um recado de como eles devem encarar as oportunidades, encarar a arte na vida deles e também a leitura, como você bem falou. Bom, que missão, hein? Uma mensagem bem forte. Bom, eu queria dizer à juventude que vocês podem tudo, sonho é possível e vocês bastam buscar. Acho que nada na vida é de mão beijadas, né? A gente tem que aprender isso desde cedo. Então, graças a Deus, em Fortaleza, a gente tem a maior política pública de juventude. Então, vocês têm que aproveitar, usufruir, pensando também que o modo como vocês se apropriam dessas políticas também vai fazer com que isso perpetue para mais jovens da cidade. Então, é uma responsabilidade de vocês, jovens de hoje, né? Usufruir, abraçar as oportunidades para que mais jovens possam estar tendo esse acesso, esse direito da juventude. Então, Janaína Barros, coordenadora de artes e de bibliotecas da Rede Cuca, muito obrigado pela sua presença aqui no Notícias de Fortaleza. Seja sempre muito bem-vinda. Você pode voltar mais vezes, contar mais coisas pra gente aí do que está acontecendo nesse mundão que é a Rede Cuca. Muito obrigada, Luiz. Você é maravilhoso, me deixou bem calminha e, se Deus quiser, eu posso voltar também. Então tá bom. Olha só, a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. E aos jovens de Fortaleza e do mundo que nos acompanham pela internet, parabéns pelo seu dia. Nos vemos em breve aqui na TV Terra do Sol. Forte abraço. Tchau.